Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa juntos resolver a questão dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E olha galera, a temática da aula de hoje, da segunda semana, é uma temática que eu sou suspeito demais para falar. Nós vamos falar, galera, nada mais nada menos de quem? Getúlio Vargas. Eu costumo brincar que eu falo que esse aqui é o grande mito da história. Sou suspeito, gosto muito, mas vocês vão entender por quê. Mas antes de eu começar a falar sobre Getúlio Vargas, galera, eu queria apresentar para quem não conhece. Acho difícil porque por causa de vocês o canal está ficando cada vez maior. Mas para quem não conhece, vem comigo, galera. A gente agora está oferecendo nas mídias sociais, nas mais variadas. Você nos encontra, por exemplo, no Twitter, você nos encontra, por exemplo, no Facebook, no nosso Instagram, onde você encontra muitas notícias sobre o PET e muitas outras informações. Aqui no YouTube, claro, aquele que ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações. Novidade positiva, nós temos agora as nossas aulas colocadas em áudio, em podcasts. Você vai encontrar também, por exemplo, nas plataformas, como é o caso do Spotify. E galera, o presente, a nossa grande conquista para vocês foi a nossa plataforma que já está ativa. Se você quiser também ter acesso a materiais, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Tudo isso, galera, é graças a você que nos tem ajudado a fazer um canal cada vez melhor. E para eu começar a falar sobre o grande homem que eu considero na política brasileira, Getúlio Dornelles Vargas, antes disso, o que a gente faz? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar do que é interessante. Bora lá? Bom, quando a gente começa a falar sobre Vargas, o material deu pra gente uma possibilidade de recapitular, de rever conceitos que eu acho que podem nos ajudar. Então vem comigo aqui, galera. Recapitulando. 1930, o famoso ano da Revolução de 30. Fim da política do café com leite, ou seja, há uma ruptura. Quando então, se a gente for parar para pensar, galera, o que está acontecendo? A gente vai estar vivendo um momento muito curioso, quando então, por exemplo, moçada, São Paulo e Minas Gerais vão estar rompendo. São Paulo rompe com Vargas, Minas apoia, e há uma ruptura. E diante disso, vai haver um movimento, que é a Revolução de 30, que comentamos na nossa última aula, aonde você tem a posse de Getúlio Vargas. Mesmo que Vargas tenha sido derrotado nas eleições, ele perde as eleições para o então candidato apoiado por São Paulo, Júlio Prestes, o Vargas ele vai chegar ao poder através da Revolução de 30. E quando o Vargas chega, damos início à nossa Era Vargas. Quando eu falo da Era Vargas, é o período da história republicana brasileira, no qual o presidente da República foi Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho que governa o Brasil entre 30 e 45, depois ele acaba saindo e ele volta em 51, para então em 24 de agosto de 1954, Vargas comete o suicídio e sai da vida para entrar na história. Muitos alunos que quando leem a Carta Testamento de Getúlio Vargas, na hora que ele diz o seguinte, saio da vida para entrar na história, você fala, Matheus, a minha vontade sabe qual é? Sair da história para cair na vida. Mas, gente, a história vai te ensinar coisa muito boa. Vamos lá? A chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha. Então é um divisor de águas. A gente que falou de República Velha, coronelismo, voto de cabresto, o Vargas ele tenta quebrar um pouco isso. Então olha só, a Revolução de 30 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeira paulista. Então a gente começa a perceber que o grande prejudicado de imediato com a chegada do Vargas foi São Paulo, que até então mandava e desmandava na política brasileira, e assim você encerra a chamada política do café com leite. Minas vai se aliar, porque São Paulo não apoia a candidatura de Antônio Carlos de Andrada, e aí São Paulo lança um candidato através de mazelas, tudo, São Paulo vence, mas não leva, porque através da Revolução de 30, Vargas vai ao poder.
A primeira fase da Era Vargas, ou seja, a gente pode dividir a Era Vargas em 3 etapas. O governo provisório, por que é governo provisório? Porque, galera, se você não é eleito, você não tem lei que legitima o seu governo. Então muita gente brinca que o Vargas podia ficar de 1 dia a 1000 anos. Então o governo provisório é o período que eu estou mostrando para a galera quais são as características do Vargas. O populismo, o trabalhismo, o industrialismo. Tanto é que todo mundo conhece o Vargas na história como o pai dos pobres. Então o governo provisório é o período da reorganização do Estado Nacional e da preparação para a criação de uma nova Constituição. Lembrando que durante a Era Vargas nós teremos 2 Constituições. Falo dela daqui a pouquinho. Só que, claro, alguém vai ter um recalque absurdo. Alguém vai ter uma dor de cotovelo por entender que o Vargas não ganha, mas leva. E esse alguém todo mundo sabe que vai ser São Paulo, que vai organizar a famosa Revolução Constitucionalista de 32. Então esse movimento é um movimento feito por São Paulo, que vai alegar para o Vargas o seguinte: presidente, das duas uma, ou você me apresenta uma lei que garante o seu governo, ou então eu não quero aceitar esse governo, eu quero uma nova eleição. Tá? E aí, diante disso, você tem um movimento onde o Estado de São Paulo vai entrar em guerra contra o Estado brasileiro. Loucura, mas aconteceu. E é um dos fatos mais marcantes durante o governo provisório. E aí, quando Vargas, então, sufoca a Revolução Constitucionalista, o que vai acontecer, galera? Ele sabe que ele não está certo e ele automaticamente ele vai se preparar para uma nova Constituição. Constituição essa que a gente vai chamar de Constituição de 34. Essa Constituição é importante para lembrar o seguinte: é a primeira Constituição a falar politicamente no Brasil em regulamentar o voto secreto, estabelece o direito ao voto da mulher. O Brasil é um dos países que tem o quê? Uma importância na inserção da mulher dentro da vida política, a legitimação dos sindicatos, beleza? Então Vargas aí, claro, nessa Constituição, eu legalizo o seu novo governo, que a gente vai chamar de governo constitucional. Tem aqui em cima, né, o verdadeiro mito, Getúlio, GG, o nosso querido amigo. Então, quando Vargas ele coloca em prática a nova Constituição, a gente vai o quê, galera? Vai entender a legalização do governo constitucional. Então, agora com a Constituição na mão, a gente tem a segunda etapa, que é o governo constitucional. É um governo onde, por mais que ele esteja de acordo com as leis, o Vargas vai estar vivendo aquele período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E curiosamente, nessa época, galera, vão surgir 2 grupos, tá? De um lado, você tem a Ação Integralista Brasileira, que era um grupo que defendia ideias do nazifascismo, que vai bater de frente com a Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo, que é liderado por um cara chamado Luiz Carlos Prestes, que também era contrário ao Vargas, queria trazer para o Brasil as ideias socialistas. Então Vargas vive o seu governo constitucional pressionado por 2 grupos. A e B, que são os integralistas defensores do regime totalitário do nazifascismo, e a ANL, liderado por Luiz Carlos Prestes, que defende um Brasil próximo da linha socialista da União Soviética. Beleza? É um período marcado por uma democracia, só que, como eu falei, é um período de polarização ideológica e política. A oposição dos comunistas, ou seja, a galera da ANL, vai fazer com que o Vargas, então, temendo o crescimento da ANL, sufoque esse movimento, que fica conhecido na história como a Intentona Comunista, que é um movimento, como a gente acabou de falar, que foi feito pelo pessoal da ANL que criticava Getúlio. Esse movimento, então, duramente reprimido, vai dar ao Vargas condições de quê? De criar um pânico na população e criar um novo golpe. Quando eu falo golpe, você já deve ter ouvido falar, porque foi criado pelo Getúlio um plano falso chamado de Plano Cohen. Quando, então, muita gente na época fica apavorado ao ser encontrado um plano que depois, provado ser criado pelo próprio Vargas e seus aliados, falava em assassinar presidente, invadir o Congresso. Então esse plano faz com que o Vargas dê um golpe declarando estado de sítio. Diante desse plano, galera, você inaugura o Estado Novo, que é aquela fase que muita gente vai chamar de ditadura varguista, e é um período de 8 anos onde o Brasil está sendo governado por estado de sítio. O Vargas ele vai criar uma nova Constituição, para a galera que se lembra, para legitimar esse governo mais totalitário. Então eu fico brincando e falo assim, olha, para quem condena o nazismo do Hitler e o fascismo do Mussolini, sente no próprio rabo, porque de acordo com essa nossa Constituição aqui, carinhosamente conhecida como polaca,
o Brasil adota as medidas totalitárias tanto quanto o que? A Alemanha nazista e a Itália fascista. Então, nesse período, o Brasil é muito influenciado pelo nazifascismo. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa muito intrigante, por que eu digo intrigante, galera? Porque o Brasil ele teve a audácia de ir para a Segunda Guerra, mandando a Força Aérea Brasileira, a FAB, e a Força Expedicionária Brasileira, e o Exército, no caso a FEB. Só que uma coisa curiosa, o Vargas que aqui defendia uma ideologia totalitária, ou seja, próxima ao nazifascismo, na Europa luta contra o quê? Contra a ideologia que ele aqui defende. O Vargas luta do lado dos Estados Unidos. Então isso gerou uma controvérsia que acaba ajudando e muito na sua retirada do poder. Tá? Nesse período houve grandes investimentos para a industrialização da economia nacional. Isso a gente não pode tirar do Vargas. Ele é um cara que sempre defendeu, eu falo muito isso para meus alunos. O Vargas sempre defendeu, galera, a ideia de um nacionalismo interventor. Defeitos ele tem? Claro, mas o Vargas sempre defendeu que para o Brasil crescer, eu tenho que ter uma economia, galera, vejam vocês, tá? Sendo ela custeada, sendo ela financiada pelo Estado. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre empresas criadas pelo Vargas. Claro, a gente pensa na Petrobras, que vai ser criada depois, mas nessa época eu tenho a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Fábrica Nacional de Motores. E o que essas empresas todas tinham em comum? Eram empresas estatais. Então é um momento onde o Estado está sendo grande investidor dentro de um projeto de indústria de base. Siderurgia, mineração e energia. Beleza? Nós temos aqui a imagem, tá? Da Constituição de 34 e que acaba sendo o quê? Colocada para escanteio quando dá-se início ao Estado Novo. Bom, quando o Vargas então sai a um vão temporal que vai culminar com a chegada de Eurico Gaspar Dutra, mas diante da crise que o Brasil passa e através de um movimento chamado queremismo, Vargas é convidado a voltar, ou seja, o povo chama Vargas de volta, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, é muito interessante nós lembrarmos que durante a era Vargas, damos início, galera, ao que a gente chama do trabalhismo. Ou seja, não é por acaso que Vargas é conhecido como o pai dos pobres. De caráter muito paternal, você vê que durante o governo dele é criado o Ministério do Trabalho. Pela primeira vez na história do Brasil, você fala do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, cujo nosso primeiro ministro do Trabalho atendia pelo nome de Lindolfo Collor, avô de Fernando Collor de Mello. E uma das grandes conquistas do Vargas foi a CLT. Tanto que quando você fala que fulano é um seletista, é que ele trabalha dentro da consolidação das leis trabalhistas. Tá? Isso é um marco. Por quê? Porque pela primeira vez você se encarrega de criar leis inspirada no modelo italiano da Carta del Lavoro de Benito Mussolini. O Vargas, ele dá direito ao trabalhador, mas ele usa muito bem para que ele pudesse o quê, galera? Controlar, tá? Deixa eu achar minha canetinha aqui, para que ele pudesse controlar a ação dos trabalhadores. Tipo, eu te dou direito desde que você aceite quem manda, tá? Em 1951, Vargas retoma o poder, como eu falei, através de eleições diretas, através de um fenômeno chamado de queremismo. O mesmo movimento que queria que o Vargas não saísse no final do Estado Novo é invocado e a galera quer o Vargas de volta. Só que o Vargas vai voltar num Brasil bem diferente, tá? Num Brasil onde você está polarizado entre o quê? Os defensores do capital nacional e aqueles que são favoráveis à abertura para o capital estrangeiro, iniciada por Eurico Gaspar Dutra. Então você tem um Brasil muito polarizado. Então esse nacionalismo ele sofre a concorrência do capital estrangeiro. E nessa de nacionalismo você tem a última grande vitória do Vargas. Quando então descoberta em território nacional a existência de jazidas de petróleo, o que rolou, galera? O que aconteceu? Tá? Quando descobre-se o petróleo no Brasil, havia uma dúvida. E aí, o que vai fazer com o petróleo? Então, há uma campanha entre os nacionalistas, liderado pelo próprio presidente, que defendia que o Estado tivesse uma empresa nacional, e os entreguistas, que queriam entregar o nosso petróleo para o capital estrangeiro. E através de um plebiscito liderado pelo Vargas, você coloca a ideia de que o petróleo é nosso, que era o grande slogan, e diante disso, galera, nós tivemos em outubro de 1953, salvo engano, 3 de outubro de 1953, através da Lei 2004, a criação da Petrobras. Uma empresa estatal responsável pelo quê? Pela extração do petróleo no Brasil. Só que mesmo com a vitória da Petrobras, Vargas sofria muita pressão, principalmente por causa da UDN.
tá? A UDN, que tinha como um dos grandes líderes Carlos Lacerda, um jornalista famoso do Rio de Janeiro que começa a denunciar fraudes, esquemas e que começa a bater muito pesado em Vargas, até que ele numa situação insustentável, para não ter um final político como nós temos a figura de Perón na Argentina, que era também um populista que acabou saindo do poder. Vargas, então, em 24 de agosto de 54, Vargas, então, sai da vida para entrar na história. Tá? Dá-se fim aí a um dos grandes nomes da política brasileira, tanto que nós temos aqui a imagem que marca a criação da Petrobras, quando é feita a campanha de que o petróleo é nosso, e aí uma imagem que é emblemática, galera, as pessoas indo se despedir de Vargas logo após o seu suicídio. Então, realmente, você quando fala de Vargas, você tem muita coisa para falar, muita coisa para lembrar. A gente fez uma apanhada aqui para poder ver o que o Estado colocou para gente. Bora lá? Então é o seguinte, galera, quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim teve início. Então, galera, 30, a Revolução de 30, o Vargas ele está assumindo o governo mesmo sem ter sido vencedor nas eleições. Repito, disputou as eleições, tá, galera? Você vai perceber que disputa as eleições, perde, e aí quando ele assume o poder sem que haja uma lei, ele está dando início ao seu governo o quê, galera? É o governo provisório. Porque, repito, podia durar de 1 dia a 1000 anos. Então, o governo provisório é aquela fase inicial, que vai de 1930, beleza, galera? Até 1934, quando então é criada uma Constituição e que vai dar início a outra fase, que é o governo constitucionalista de Vargas. Show de bola? Beleza? Então segue o barco. A questão número 2, ela fala o seguinte: a Revolução Constitucionalista de 32 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de... Olha essa imagem aqui que é emblemática. A própria imagem já diz. Lembra dos jovens que morreram? Martins, Miragaio, Drauzio e Camargo, olha o MMDC. Por quê? Porque, galera, a revolução ela é uma dor de cotovelo feita, sentida pelo estado de São Paulo. Olha aí, paulista, tá? Te convoca para ir para a guerra. Então, se a gente for parar para pensar, quem que vai comprar a briga contra a União? O estado de São Paulo, né, galera? Essa é bem fácil. Claro que com a imagem fica tranquilo, mas você vai lembrar que São Paulo alegava a falta de constitucionalidade no governo de Getúlio Vargas. Beleza? Então segue o barco e vamos ver a questão de número 3. Olha só, galera. A questão de número 3 fala o seguinte: qual a real intenção de Vargas ao promulgar ou colocar em prática, em 1943, galera, a famosa CLT? Gente, o texto fala exatamente o seguinte: a ideia, como o Vargas ele é um trabalhista, a CLT está muito ligada à ideia de controlar o trabalhador. Tá? Mas não posso negar a vocês que pela primeira vez na história eu estou concedendo direito a trabalhadores. Detalhe, olha o que eu coloquei para vocês como sugestão de resposta. Tenho aqui o documento que fala do quê? Da criação da CLT, e olha só o que eu coloquei para vocês como sugestão de resposta. Uma das principais características do governo Vargas foi o trabalhismo, que é aquela preocupação com o trabalhador, a ideia do pai dos pobres, onde Getúlio enxergava a necessidade de reconhecer os direitos dos trabalhadores. Por quê? Durante a República Velha, todo e qualquer movimento operário era visto como caso de polícia. E Vargas entende que o trabalhador de hoje será o eleitor de amanhã. Então o Vargas ele começa a regulamentar direitos trabalhistas para o trabalhador urbano. Coloquei aqui com muito com destaque, por quê? Porque a gente sempre fala do Vargas, mas esquece que as leis trabalhistas na época, elas atendiam em especial trabalhadores urbanos. O trabalhador do campo ainda não tinha esse aparato. Tanto é que através de João Goulart lá na frente que a gente vai dar esse direito. Então, olha só, galera. Assim, a CLT tornou-se um marco por reconhecer os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Por quê? Porque pela primeira vez eu vou estar compilando, galera, as leis que envolvem a relação de quê? De empregadores e empregados. Ou seja, eu vou estar criando pela primeira vez leis que tentem regulamentar a relação entre patrão e empregado. Claro, existe o interesse em você controlar o trabalhador? Sim, o Vargas pode ser tudo menos bobo, mas ela dá uma certa o quê, galera? Uma certa tranquilidade ao você regulamentar
as relações individuais e coletivas. Lembra? A ideia do sindicato, das ações coletivas. Perfeito? Então, gente, falar de Vargas é falar de um cara que eu particularmente gosto muito. Espero mais uma vez ter ajudado. Gente, fiquem com a gente aí. Quem aproveitar, que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dê o seu like e até a próxima aula. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.